Todas as reformas que o Temer fizer têm uma ferida de origem que é a ilegitimidade. É preciso propor ao país um redesenho institucional completo, portanto, sim, serão revogadas todas e substituídas por modernas. Eu vejo com preocupação, porque a nova geração não sabe o que é o flagelo nazifascista, não sabe o que é o genocídio e está muito exasperada com as tensões modernas, seja da onda migratória provocada pelo maior volume de refugiados da história, 65 milhões de seres humanos estão expulsos das suas casas, seja pela dificuldade crescente do nível de atividade econômica precário que o neoliberalismo acabou produzindo. Portanto, é preciso vigiar, cuidar disso, mas a democracia está vencendo, especialmente na França e na Alemanha, a vitória foi da democracia. Nós precisamos entender que a unidade do campo progressista, inclusive para além da esquerda, o Brasil precisa de um projeto de centro à esquerda, depende do método, não é? Porque se for para replicar sob julgo do PT, uma aliança com Renan Calheiros, com Eunício Oliveira, com Eduardo Cunha, com Michel Temer, isso é o que deu no que deu aí. Portanto, eu estou fora. Se quiser, entretanto, discutir um novo projeto nacional de desenvolvimento e as rupturas necessárias para que o Brasil volte a prestigiar quem produz e trabalha, restabeleça a autoridade moral da presidência da República, aí eu estou dentro. Nós precisamos chamar um grande debate, sair dessa falsa dicotomia entre direitos humanos que a população mais simples está confundindo com proteção de bandido ou a simplificação estúpida, grosseira, de que bandido bom é bandido morto. Se isso fosse verdade, não existiria mais violência no Brasil, porque hoje, se você tiver a má sorte de nascer no morro do Rio de Janeiro, numa favela de São Paulo, de Fortaleza, você já vai morrer com menos de 23 anos de idade. Portanto, um novo desenho da legislação, uma nova política carcerária e um tipo de enfrentamento que tem que privilegiar a tecnologia, a inteligência policial e não esse aparato novelesco que só serve para gerar imagens e mistificação política. Eu vou dar os parabéns, desejar muito boa sorte para ele e ficar assistindo o desastre que ele vai produzir no Brasil, porque é um camarada que não sabe de absolutamente nada do que está acontecendo no mundo e no nosso país. Camarada que é deputado federal há 26 anos e acha que vai simplificar o combate à corrupção e à violência e nunca deu um dia de serviço ao Rio de Janeiro, que é o epicentro da ladroeira e da violência impune no país, fica claro para o amigo aí que o que me restará é dar os parabéns e desejar boa sorte. E ai de ti, Brasil. Eu entendo as razões do general Mourão. Eu já fui processado pelo Michel Temer porque chamei de ladrão, já fui processado pelo Eduardo Cunha porque chamei de ladrão. Sou muito indignado com o desmantelo e a precariedade com que estão funcionando as instituições brasileiras. Os coveiros da democracia são os políticos, civis no Brasil, tudo certo. Porém, o general vem de um tempo, e ele precisa aprender que o tempo mudou, em que há sobre a nação brasileira uma tutela militar. Isso não existe mais. E no passado existiu. Se alguém estava de boa fé, eu não tenho dúvida que eu conheço muita gente que estava de boa fé, na verdade a gente sabe que aquilo que aconteceu foi para servir aos interesses do Império Norte-Americano. E isso nunca mais vai acontecer no Brasil. O Brasil precisa sair do achismo, precisa sair do varejo, da mão para a boca, do curto prazo, da reação tópica a fogueiras, crises, etc., etc., para organizar suas energias ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto nacional de desenvolvimento definirá o tamanho do Estado, seu papel e suas tarefas, como também definirá o papel da iniciativa privada, que tem virtudes extraordinárias. Nosso trabalhismo, o PDT, não é como a velha esquerda que sataniza o mercado. Mas claramente, no caso brasileiro, nós precisamos diminuir o rentismo, ou seja, 48,2% do orçamento brasileiro hoje, do dinheiro público, vão para o giro da dívida interna do país. É aí que tem que diminuir pesadamente. Para a gente ter ideia do drama que o Brasil vive também nessa área, a nossa vizinha Colômbia, que é um país mais pobre do que nós, tem 42% dos seus jovens de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil, mesmo com a precariedade de universidades que nem sempre respondem ao menor critério de qualidade, só tem 18%. Isso indica, portanto, uma necessidade de qualificar o ensino superior, de expandir a matrícula para o ensino superior e, fundamentalmente, apostar na superação do atraso tecnológico que hoje nos faz um país gravemente dependente. 4 grandes blocos são a pista clara por onde o Brasil deve priorizar, sem desmerecer nenhum outro dos grandes blocos. O petróleo e gás e as bioenergias, o complexo industrial da defesa, o complexo industrial do agronegócio e o complexo industrial da saúde. Por esse caminho, onde o Brasil já está gastando dinheiro, nós ensinaremos ao futuro empreendedor brasileiro o caminho de um país autônomo técnico e cientificamente.
Não, não são mutuamente excludentes, não. Inclusive, isso é uma pergunta muito inteligente, porque o fato político, o fato social, o fato cultural não é preto ou branco. Só esses tempos estúpidos de redução da política a um enfrentamento estéril entre coxinhas e mortadelas é que explica esse olhar simplório, superficial, raso sobre coisas complexas. O Lula é exatamente isso. Uma figura extraordinária como pessoa, uma pessoa que fez muito bem a muitos brasileiros, uma pessoa que tem um prestígio político muito grande e, ao mesmo tempo, uma pessoa que, por vaidade, por descontrole, por falta de gente que dissesse a ele que não fizesse, fez muita bobagem. O Brasil tem que cumprir o seu papel histórico e só nós temos a capacidade, pela nossa posição relativa, inclusive nas relações econômicas centrais que o Brasil tem com a Venezuela, de mediar este conflito. A oposição ao Maduro na Venezuela é uma coisa muito ruim, americanófila, golpista, desonesta, corrupta, mas o Maduro não está conseguindo mobilizar bem a reação a isso e também tem cometido erros. Portanto, o Brasil, que nesse instante está traindo a sua melhor tradição, deveria entrar neste conflito para mediar uma solução e preservar as instituições democráticas que estão na iminência de uma guerra civil. O imperativo moral de quem não tiver uma pedra no lugar do coração dentro do peito é passar a vida inteira fazendo o que estiver ao seu alcance para dar oportunidade de superar desigualdades. No caso brasileiro, é uma coisa absolutamente imunda a fórmula com que nós tratamos, desde o legado escravista, a desigualdade e a pobreza. Ontem saiu um dado só para você ver o tamanho, né, da irresponsabilidade das nossas elites. 6 brasileiros têm uma renda maior do que 100 milhões de brasileiros. Não aceita essa ideia, não. Todos os presidentes do Brasil que se elegeram tiveram maiorias extraordinárias, quase unânimes, nos 6 primeiros meses a um ano do seu governo. Portanto, o que nós temos que fazer para diminuir o impasse é, primeiro, aproveitar o tempo mágico com um projeto. Segundo, ajuizar o projeto, evitando a ideia do deixa que eu chuto, ou seja, me mande para lá que eu vou resolver os seus problemas, só quem é despreparado e não sabe de nada, não é que pode propor isso. Terceiro, mediar com a negociação com os governadores, porque o Pacto Federativo Brasileiro está rasgado. 23 dos 27 estados estarão quebrados ali quando o próximo presidente tomar posse. E quarto, persistindo no impasse, convocar plebiscitos e referendos que estão previstos na nossa Constituição. O PDT é a base de um movimento que eu quero que seja muito mais amplo e tenho acertado isso com a direção nacional, com o presidente Carlos Lupe, porque para sustentar uma presidência da República revolucionária, para sustentar as bases de um novo projeto nacional, nós precisamos alargar muito para além da estrutura partidária, mesmo a mais formal, a mais ampla aliança que eu eventualmente consiga fazer, e nem é provável para nenhum de nós candidatos pela característica dessas eleições. Portanto, eu estou livre, e isso é público, eu vou repetir aqui, para recrutar os melhores quadros sem pena nem compromisso com nenhum tipo de concessão fisiológica e muito menos corrupta. Olha, nem uma coisa nem outra. Nosso povo está muito triste. Está uma ronda de uma depressão coletiva, porque não é para menos. A população está sofrendo concretudes do desastre socioeconômico, 14 milhões de desempregados, 10 milhões de pessoas empurradas por biscate, medo dos hospitais que não funcionam, medo da violência que campeia impune no país, e o povo olha para a política, que é o único lugar de onde poderá vir uma resposta para essas grandes questões. E o que ela vê na política, a população, é a notícia infame da roubalheira que atingiu o centro real do poder no Brasil. Não é brincadeira o que está na cabeça do nosso povo ver, por exemplo, uma fotografia de 51 milhões de reais roubados da sociedade na sala de um apartamento de luxo na Bahia. Mas o nosso povo acho que está pronto para carregar as energias ali quando ele tiver um encantamento com uma nova ideia, com um novo futuro que responda na prática como é que nós podemos fazer diferente. Nós precisamos convocar uma grande discussão, inclusive fazendo a legislação internacional comparada, expertos do mundo inteiro, para pôr em perspectiva essa política de encarceramento que nós herdamos dos norte-americanos. Os americanos têm a maior população carcerária do mundo e nós, mais ou menos no mesmo caminho, temos aí proporcionalmente uma das maiores populações carcerárias do mundo, enquanto a sociedade se queixa da impunidade e da violência que campeia em todos os lugares do país modernamente. Evidentemente tem uma coisa errada aí. A tal ideia da guerra ao tráfico é uma guerra perdida. Nós precisamos claramente pôr em perspectiva o debate sobre descriminalização do uso da droga para tentar quebrar essa cadeia, né? Temos que colocar em perspectiva clara outro tipo de apenamento que não seja mero encarceramento, penas acessórias, penas alternativas, prisão domiciliar. Há uma série de outras alternativas, né, que nós podemos introduzir nesse debate.
Uma das grandes pistas da saída da crise brasileira é um reforço central nesse projeto nacional de desenvolvimento que eu defendo a todo o complexo industrial do óleo e gás e da bioenergia. Portanto, a Petrobras ela tem que ser reforçada, capitalizada e ela será mandatada para cumprir uma tarefa estratégica para o país, que inclusive terá um papel relevante na questão do emprego. Porque não só a verticalização do refino, que hoje nós estamos exportando petróleo bruto barato e estupidamente importando derivados, gasolina, querosene, óleo diesel, em dólar que nós não imprimimos vindo do estrangeiro. E a indústria de 4.0, de polímeros, de novos materiais, também o céu é o limite para um país que tem essa sorte, esse privilégio de ter não só o petróleo em abundância, mas uma empresa extraordinariamente capaz tecnologicamente e que tem muita capacidade de alavancar recursos. Para além da baboseira ideológica, o que define claramente a prioridade de um país é o pacto político que se faz ao redor do orçamento. E o brasileiro precisa saber, 48,2% do nosso orçamento estão comprometidos com o serviço da dívida, para 10 mil famílias abastadas que têm o Estado e o sistema financeiro como intermediários para transferir renda de quem produz e trabalha para o rentismo, para a especulação financeira. 29% do orçamento pagam a Previdência, sendo que 2% dos beneficiários da Previdência vão levando aí 1/4 de todos os benefícios e ninguém mexe nisso. E por fim, do A ao Z, ou seja, educação, saúde, segurança, infraestrutura, porto, aeroporto, hospital, tudo isso ficam 21% apenas do orçamento. Evidentemente nós temos que mudar esta pizza, mas isso é um enfrentamento político que precisa do povo muito lúcido, consciente e participativo. Já falei numa questão anterior do colapso do Pacto Federativo Brasileiro. 23 dos 27 estados brasileiros estarão em 2019 quebrados, ou seja, estressando o próprio pagamento dos funcionários. São Paulo, há 4 anos, não reajusta os funcionários públicos, já com gravíssimos problemas. O Rio de Janeiro, todo mundo está vendo, está proibido de fazer concurso público e o caos e a anarquia imperando. Evidentemente, nós precisamos fazer um desenho novo. Isso exige uma nova reforma fiscal. Isso eu falo fiscal porque nós precisamos casar a reforma tributária com previdenciária, e um dos elementos centrais dessa reforma é restaurar o primado da Constituição de 88 para reforçar a receita e a capacidade de intervir na realidade dos estados e municípios. Eu tenho muito orgulho, entre os meus cartões de apresentação, de afirmar que no último IDEB, apurado pelo Ministério da Educação, 77 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. Isso não acontece por milagre, nós conseguimos coesão política e há uma equipe de pessoas trabalhando independentemente da política, das eleições, para reforçar a qualidade da educação. E uma das chaves disso é a gestão escolar e a outra chave, evidentemente, é uma melhor remuneração, a dignificação da remuneração do professor, em contrapartida a um esforço dele de se retreinar, se requalificar e produzir resultados. Eu sou dedicado de corpo e alma à vida do povo brasileiro desde sempre. Eu vou completar 60 anos agora, 38 anos eu dediquei à vida pública. Eu já fui deputado estadual 2 vezes, já fui prefeito de Fortaleza, que é a 5ª cidade brasileira, já fui governador do Ceará, que é o 8º estado brasileiro, já comandei a economia do Brasil como ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, tem minha assinatura em cédulas do real, vou mostrar isso na hora oportuna. Fui ministro da Integração Nacional e nunca respondi a nenhum mal feito. Agora eu sou um indignado com as coisas, e os meus adversários, não podendo falar, que eu não sou competente, que eu não sou sério, inventaram essa coisa porque eu expresso a indignação, porque eu não tenho outro compromisso a não ser com o povo brasileiro. Queria saber o que passa na cabeça de alguém vendo o nosso povo assistir em casa, depois de um dia de humilhação pelo desemprego, uma cena com 51 milhões de reais em dinheiro dentro de mala. Aí veja se não é possível se indignar. Eu não me calo porque eu não sou nem covarde, nem corrupto e nem traidor do povo brasileiro. Quem assistindo como eu assisto a realidade de exploração, de ladroeira, de corrupção, de incompetência, e teve do povo, como eu tive, a vida inteira, carinho, respeito, apoio e estímulo, se calar é porque está comprometido com as coisas do jeito que estão. Eu tento colocar em perspectiva de que não há, senão na falsidade ideológica com que se inferniza o debate brasileiro, contradição entre a agricultura familiar e a agricultura do agronegócio. A tarefa da agricultura familiar é o abastecimento humano das famílias brasileiras e é o emprego generalizado para a gente simples do campo.
E a tarefa do agronegócio é gerar divisas, dólares, para o Brasil pagar a conta de uma dependência de importações industriais que qualificam praticamente toda a eletroeletrônica, todos os nossos veículos, toda a química fina dos nossos remédios, meio de diagnóstico médico, enfim. Se não foram esses dólares produzidos pelo agronegócio, o Brasil teria uma taxa de câmbio aí de R$ 15 para cada dólar e, portanto, a vida do povo seria um inferno de inflação. Pondo isso em perspectiva, o que nós precisamos fazer é facilitar o acesso à terra para quem nela deseja e queira trabalhar. E isso não significa só resgatar a agenda do século XIX, da reforma agrária, mas resolver problemas de assistência técnica, acesso a mercado e escala. Afirmar um projeto nacional de desenvolvimento obriga o Brasil a ter também duas grandes questões bem acertadas com o nosso povo. Primeiro, um modelo de defesa que nos dê a capacidade de afirmar ao mundo que quem manda no nosso nariz somos nós mesmos. Segundo, uma política externa rebelde às interdições de uma ordem monopolar assentada na violência. O Brasil tem tudo para ser esse experimento civilizatório que se relaciona com o mundo inteiro, submetendo a nossa relação não só aos nossos interesses comerciais, mas também à luta por uma humanidade mais fraterna, por uma solução pacífica dos conflitos, pelo respeito à autodeterminação dos povos. E a nossa relação com a China tem que ser estressada daqui para frente, para que a China não transforme o Brasil num mero celeiro de venda de produtos de baixo valor agregado. Nós precisamos discutir com a China, com a Índia, com a Rússia e com a África do Sul, dentro do BRICS, um regime de preferências comerciais industriais. Acredito que sim, acredito que ele vai responder por esses processos que ele está subornando a maioria da Câmara para evitar que seja investigado pelo Supremo Tribunal Federal, mas isso apenas adia para o fim do mandato dele o encontro dele com a Justiça. E as provas são muito exuberantes. Aliás, todo mundo sabe, só quem não quis reconhecer essa estupidez foi o Lula, quando cometeu a imprudência de botar um homem dessa natureza na linha de sucessão do Brasil. Mas talvez ele escape da pena final apenas porque está muito velho e na legislação brasileira pode se prescrever em função da idade. O maior equívoco para enfrentar a bandidagem, a violência que nos amedronta é imaginar que uma população armada, sem maior treinamento, sem maior capacidade de manejar uma arma, que é sempre uma coisa muito complexa e perigosa, vai melhorar a violência. Isso não é a experiência que a gente conhece no mundo. Os países que restringem o uso de armas são os países que têm menos violência. Os países que facilitam o acesso à arma, que é o caso do Brasil, menos pela legislação e mais pelo absoluto descontrole em que a arma pesada está frequentando aí a meninada do tráfico de drogas, etc, etc. Portanto, eu não facilitarei a posse de arma para ninguém, porque eu sou amante da paz e quero o nosso povo protegido. Talvez o amigo não saiba, mas eu já fiz essa discussão com o professor Olavo de Carvalho. Nós somos contratados para fazer palestras, eu em ambientes empresariais eu inclusive cobro, e ele também, e nós já muitas vezes nos encontramos nesses fóruns por aí afora. E eu acho o professor Olavo de Carvalho uma pessoa absolutamente respeitável. Nós discordamos em quase tudo, porém ele é um cara que sabe ler, e eu admiro gente que sabe ler, eu aprendo com gente que sabe ler e eu presto atenção nele. O que me tira um pouco às vezes a calma é ter que conviver com estúpidos, né? Com gente que não sabe ler. Estou falando de doutrinadores que querem se afirmar de direita e que não sabem onde a Durinha dorme nem remotamente. Portanto, sim, eu toparia uma conversa com o professor Olavo de Carvalho em qualquer ambiente. Mas eu tenho a chave, está aqui, eu estou já com o segredo, eu tenho que tirar mais votos do que os meus adversários. Não, brincadeira à parte, eu não vou vender a alma para ser presidente do Brasil. Eu quero muito ser presidente do Brasil, me preparei a vida inteira, sou muito treinado, conheço a inteligência do país, conheço a nossa geografia física, nossa geografia econômica, compreendo a estratégia de um projeto nacional de desenvolvimento, tenho discutido com as maiores inteligências que se interessam pelo Brasil aqui e fora do país, e acredito que posso ajudar o país a se reconciliar com um futuro de confiança, com um futuro de esperança. Vamos ver se o nosso povo aceita que isso é verdade, senão eu terei cumprido a minha obrigação. Do meu ponto de vista, seria uma possibilidade absolutamente generosa. Para mim, como o inverso, ela honraria qualquer chapa, porque a Marina é uma excelente pessoa, é uma pessoa patriota, ela é uma pessoa que gosta do povo, ela é uma pessoa que tem amor ao Brasil, e a minha divergência com ela é na concepção, é no projeto, na compreensão de país, e eu também tenho uma certa queixa, não é, de que as pessoas não governaram sua cidade, não governaram seus estados, e querem ter por primeira grande experiência política a complexa tarefa de administrar um país numa situação grave de crise como essa.
É o caso, por exemplo, não da Marina, que já foi ministro, mas o Bolsonaro, foi 26 anos deputado federal. Nunca aceitou ser prefeito, nunca topou ser governador do Rio e quer ser presidente da República a golpe de frase feita para resolver o problema. A PEC do teto é uma dessas aberrações que só uma elite política estúpida, como por maioria é a nossa dessa conjuntura, praticaria. Ela é simplesmente fisicamente impossível de ser feita. É como se, mal comparando, você fizesse, botar uma argola de aço inoxidável no pescoço de um cachorrinho de 1 ano e determinar que essa argola fique no pescoço do bichinho pelos próximos 20 anos. Ou seja, teratologicamente, o horror, essa argola vai estrangular o cachorro. Evidentemente que isso vai ter pura e simplesmente revogado. Sobre a administração, eu acho que chega de varejo. O Brasil não pode mais ficar reagindo a pulsos corporativos, ainda que respeitáveis, e nós precisamos fundar uma burocracia meritocrática assentada na estabilização das carreiras de Estado, diminuir essa coisa do cargo comissionado, acabar com esse clientelismo que simplesmente vulnera o país, a ineficiência e a corrupção. Sob uma presidência que eu tive a honra de liderar, já está todo mundo sabendo, anunciado, e vou repetir aqui. Todos os campos de petróleo que forem entregues aos estrangeiros a partir da revogação da lei de partilha serão expropriados com as devidas indenizações no meu governo. Portanto, quem quiser comprar agora, fique sabendo de que se este que vos fala, para usar aqui uma expressão de locutor esportivo, for a presidência da República, todos os campos serão devolvidos ao controle do povo brasileiro. Eu confesso que não parei ainda muito para este capítulo de um programa de governo. Eu estou muito concentrado nessa coisa da superação do problema do emprego, da economia, da questão moral, da questão da violência, da questão da educação, e evidentemente que eu vou precisar me consultar um pouco mais com os especialistas. Mas evidentemente eu compreendo a centralidade do esporte, não só o esporte de alto rendimento, que é importante para servir de referência para o conjunto da garotada, mas o esporte como um complemento da educação e um esporte como complemento da saúde das pessoas. Portanto, com este valor, com esta centralidade, eu vou convocar os especialistas. Me desculpo por não fazer aqui, porque não parei mesmo para dar detalhes a esse plano. Não, nunca usei, não é. Eu preciso aprender a mexer nessas coisas, eu acho muito engraçado, assim, sou muito agradecido a uma meninada aí extraordinária que pelo Brasil afora tem produzido essas coisas, e isso tem sido a grande força que tem embalado a minha presença no debate brasileiro. É até a ocasião para agradecer a todo mundo. Muito obrigado a todo mundo, foi uma experiência muito interessante. Obrigado aqui ao pessoal do Twitter Brasil, que é a sede em São Paulo. Obrigado a todos vocês que participaram. Vamos ver se a gente repete isso outra vez. Um grande abraço para todos.